tranquilo. Aliás, o árbitro, esse árbitro que apitou o jogo do Palmeiras, Vilmar Roldan, o colombiano, ele é muito capacitado. E é um cara tão experiente, um cara tão rodado, que essas coisas ele mata no peito e sai jogando. E ele é tranquilo, né? Não é aquele árbitro que fica nervoso dentro de campo. Ele é tranquilão, espera pra ver, conversa com a rapaziada, leva o jogo numa boa. Também não tinha como não levar. Por exemplo, o ambiente do jogo, né, comparando com o jogo de ontem, na Neoquímica Arena, por exemplo, Corinthians e Boca, que foi um jogo tenso, você sentia a tensão entre os dois times desde o princípio. É um jogo mais difícil pro árbitro controlar. Sim. Hoje foi um jogo tranquilo. O Gaciba até falou o número de faltas baixo, especialmente no primeiro tempo. As polêmicas não foram tão polêmicas assim, então foi um jogo bem controlável pro Vilmar Roldan. Muito bem, a gente volta a falar sobre Palmeiras, sobre o Abel Ferreira. Vamos colocar os números do Abel à frente do Alviverde, olha só. Palmeiras em Conmebol Libertadores desde a estreia do Abel no torneio. 27 jogos, 21 vitórias com 4 empates, 2 derrotas apenas, desde que o Abel chegou no Palmeiras em Conmebol Libertadores. O aproveitamento é de 82,7%, 73 gols marcados. A média é de 2,7 gols por jogo, isso é impressionante. E gols sofridos 17, 0,6. Melhores marcas entre os times com 10 ou mais jogos, tá ali no recorte. Então, esse Abel Ferreira que é impressionante, como gosta de Conmebol Libertadores. Agora, como a Conmebol Libertadores gosta do Abel. É o encaixe especial e a história do Abel, né? O que o Abel consegue fazer hoje na temporada como um todo do Palmeiras, o desenvolvimento do time do Palmeiras, tem muito a ver com aquilo que ele conseguiu fazer na Conmebol Libertadores, quando o time não era tão desenvolvido assim em todas as suas fases, né? Então o Palmeiras foi tão competitivo com o Abel, mesmo sem jogar melhor do que os outros o tempo inteiro, nas duas que ganhou, que ele ganhou toda a tranquilidade do mundo para continuar desenvolvendo um trabalho tão competente que hoje sobra em termos de padrão, né? Hoje é o único técnico do Brasil que de fato emprega um padrão assim incontestável à sua equipe. E aí gera uma preocupação nos adversários, né? Porque quando o Palmeiras joga bem, o Palmeiras vai ganhar, isso está muito claro. Mas o que o Palmeiras vem mostrando é que quando ele joga meio jogo bem, como foi hoje, ele ganha. Quando o Palmeiras não tem jogado tão bem, ele ganha, ou no máximo ele empata. Então é um time que perde muito pouco. Então, de fato, nessa fase aguda da competição, a partir das quartas, contra o Galo ou contra o Emelec, é para botar medo, né? Não é uma tarefa convidativa enfrentar um Palmeiras em 2 jogos de mata-mata, não é mesmo? É um time que, eu digo sempre, o Palmeiras tem, na sua formação, vamos pegar o título de 2019, né? De 2020. 2019 foi o Flamengo, 2020 foi o Palmeiras. Era um time que tinha um estilo de jogo diferente do que é hoje. Veja a evolução, o passo a passo do Abel, como ele diz, ele evoluiu como treinador e ele evoluiu como técnico, mostrando essa evolução no time do Palmeiras. O que ele faz? Ele consegue jogar agora mais futebol, consegue ter um estilo de jogo que o adversário não gosta de enfrentar, porque para você ganhar do time do Palmeiras, para ganhar do time do Palmeiras, por exemplo, o São Paulo e o Avaí. O Avaí jogou no seu máximo, na pegada, na vontade, na determinação, no máximo. E quando você tem um máximo de pegada, de vontade e determinação, você pode enfrentar o Palmeiras dentro de uma situação. Só que entra uma outra coisa. A qualidade do time do Palmeiras. Que não era nem o principal, né? E não era nem o time principal. Aí, quando o São Paulo ganhou do Palmeiras, e o São Paulo enfrenta o Palmeiras assim, olho no olho o tempo todo, me parece que o encaixe da marcação do São Paulo ela é melhor contra o Palmeiras do que qualquer outro time. Sim. Por quê? Porque o São Paulo, primeiro, o São Paulo não marca individualmente. O São Paulo marca setorizado. Então, como isso acontece, às vezes você não tem a bola chegando com qualidade nos jogadores que você precisa. No caso do Veiga, no caso do Scarpa. Ou então, você não tem a saída dos volantes, porque o Palmeiras utiliza de um outro método. Centraliza os meias para dar liberdade para a saída dos volantes. E aí você ganha uma segunda situação. Ou você vai trabalhar no time do Palmeiras nas triangulações laterais. A triangulação pela direita com o Rocha
Vindo o meia para fazer a marcação, que é o Rafael Veiga, e o ponta, que é o Dudu. Do outro lado, vai o Zé Rafael, com o lateral esquerdo, que é o Piquerez, e com o João Verón ou o Scarpa, que joga por aquele setor. Então o Palmeiras tem muitas formas de jogar. E um estilo de jogo, por exemplo, em casa. No jogo do Palmeiras contra a equipe do Cerro Porteño, o Cerro Porteño vai passar por um inferno nos 25 primeiros minutos. Que é aquele bote que o Palmeiras dá no time adversário. Parece um enxame de abelha. Você não tem para onde correr. Não tem aquele enxame de abelha. Enxame de abelha é duro, hein, pastor? Enxame de abelha. Vem aquele enxame de abelha e você não sabe para onde correr. Vai ser difícil. Agora, a minha dúvida é, com o 3-0 a favor, com o confronto contra o São Paulo pela Copa do Brasil aberto, né? O Palmeiras está em desvantagem. Com o Campeonato Brasileiro apertado, eu não duvido que ele descanse jogadores contra o Cerro. Acho que não. Contra o Cerro. Acho que no segundo tempo pode até ser, como ele fez hoje. Depois do placar feito. Mas depois do placar feito. Ele não faz, Comebol Libertadores, pensando tri, outra história. Lembra a classificação contra o River, como é que foi? Sim. Lembro. Vocês estão lembrados daquilo? Não, mas peraí, também não vamos falar. River é River. E o próprio Palmeiras de hoje é completamente diferente daquele Palmeiras. Também daquele Palmeiras. Agora, não, se você... O torcedor do Palmeiras continua sendo torcedor do Palmeiras. E o torcedor do Palmeiras é desconfiado. O que ele pode fazer é, no intervalo, já tirar uns 4. É o que eu acho que pode acontecer. Fazer o que tem que fazer ali no primeiro tempo. Né? Mas sim, se construir. Mas a ideia do Abel é esse. Vamos ver qual vai ser o plano do Abel. A gente confia no plano do Abel, né? Torcedor está confiando, mas eu acho que os jornalistas vendo esse Palmeiras também confia. O Fávaro, ele fala assim, esse Palmeiras de Abel brinca de controlar a intensidade do jogo, deixando os adversários completamente sem entender qual será o próximo movimento. Exato. Abel deu a entender ao time anfitrião no primeiro tempo que era possível vencê-lo. O segundo tempo, com a guarda adversária, principalmente em jogos como hoje, né? Porque na partida contra o Bahia é outra história. Aparece a qualidade. Você iguala a pegada, igualou a pegada, ajustou a marcação. E aí o que você faz? O que vale? A individualidade. E na individualidade, veio o Scarpa e dá um passe e encontra o Rony dentro da grande área, de cabeça, 1-0. Veio o Scarpa, arruma a jogada pro Dudu, veio o Rony e faz 2-0. Vai lá, quem que bateu o escanteio foi o Gabriel Menino, bate o escanteio, vem lá o terceiro gol do Palmeiras. Aliás, um detalhe, eu estava olhando aqui os números antes do jogo, antes do programa, que me chama a atenção, o Murilo chegou agora, né? E o Murilo chegou para ser reserva. A zaga era Gomes e Luan, e apesar de o Luan despertar em alguns torcedores um sentimento de desconfiança em alguns jogos, eles vinham como dupla muito bem. Sim. Só que aí o Luan machucou, entrou o Murilo. Aí quando o Luan voltou, o Gustavo Gomes foi convocado, o Murilo continuou. Aí o Gustavo Gomes voltou, o Luan tá saudável, mas quem vai jogar é o Murilo com o Gomes. O Murilo faz gol toda hora. Aí o Murilo tem 6 gols na temporada. O Gustavo Gomes tem 6. A dupla do Palmeiras já tem 12 gols na temporada. Então não bastasse marcar Dudu, marcar o Veiga com 18 gols, marcar o Rony com 16 gols, o Scarpa dando assistência, como a gente dá bom dia na redação. O Danilo vira e mexe, aparece para fazer o gol. Tem que marcar uma dupla de zaga que tem 12 gols na temporada. E o gol do Murilo, a assistência do Gustavo Scarpa, porque vem do menino, vai pro do Gustavo Gomes. Ele vai cabecear ali pro Murilo, o Murilo faz o gol. Ou seja, ainda tem isso. Me dá a tua assistência aí para fazer o gol. O Palmeiras ainda tem um repertório de escanteios e faltas laterais que poucos times têm. Aí o jogo contra o São Paulo no Campeonato Brasileiro, que nos acréscimos, 2 cruzamentos, 2 gols. Eu acho que esse é um ponto. A maturidade, uma das muitas vantagens de um trabalho ter a maturidade que o Palmeiras tem, de esse time ter passado por tantas situações como já passou, é que você não vê esse time apavorado. Então, quando o jogo está difícil, empatando ou perdendo, é um time que consegue muito manter a tranquilidade, porque sabe que em algum momento essa chance vai aparecer num cruzamento, num passe do Scarpa, num chute de longe, numa arrancada do Rony. Então é um time que mantém a tranquilidade. E hoje manteve a tranquilidade, depois de um primeiro tempo de pouca atividade. E até o 0, se o segundo tempo fosse como o primeiro, estaria tudo bem, porque um 0-0 fora de casa seria um excelente resultado para o Palmeiras também, né? Não era hoje que o Palmeiras precisava matar o confronto, como de fato matou. Mas o time mostrou a tranquilidade que já mostrou em outros momentos, não se apavorou em momento algum. Também o Everton foi pouquíssimo exigido, né? Esse é um outro detalhe que tem o Palmeiras, né? A sustentação do plano defensivo, né? O Palmeiras tem uma sustentação defensiva impressionante, né? E principalmente quando joga o Danilo. Porque o Danilo consegue dar sustentação para o Zé Rafael e para os homens da frente. O Zé Rafael consegue jogar com liberdade quando está o Danilo. Porque ele sabe que pode contar com o Danilo.
Então o Danilo está sempre lá presente. E um jogador que para mim faz toda a diferença na defesa do Palmeiras é o Piquerez. Porque o Piquerez tem inteligência tática. Ele sabe quando tem que atacar e ele sabe no comportamento dele defensivo na composição daquele miolo de zaga. Porque muitas vezes ele entra como terceiro zagueiro, vindo ali o Scarpa para fazer a ala completa. E aí o Palmeiras... O goleiro do Palmeiras quase sempre pega uma ou duas bolas durante o jogo. Quase sempre, porque é impecável a marcação. Teve um lance no finalzinho do jogo, que vem o Gustavo Gomes, tira a bola de cabeça aqui, escorrega, cai, levanta, toma uma bolada no estômago, levanta, dá outra cabeçada. É impressionante o vigor que eles têm para tentar salvar o Palmeiras, para tentar mostrar, né, ali a sua força defensiva. E o Palmeiras também tem força defensiva, e esse é um outro aspecto. Agora, dá para jogar melhor? Aí você vai dizer, o futebol pode ser mais brilhante, mais translúcido, mais espetacular? Pode, mas precisa. Enquanto há necessidade. Enquanto não tiver ninguém jogando mais do que o Palmeiras... Há necessidade. Esse não será um problema. Há necessidade, como diria o João. Olha, a assistência do Gustavo Scarpa para o Rony foi a 11ª do meia na temporada. Uau. Dessas 11 assistências em 2022, 10 foram aéreas. Estou aqui com na última temporada, dados. O Scarpa deu 20 assistências. Nós estamos em junho. Ele já deu 11. Então ele está mantendo uma média. Eu acho que não é nenhuma loucura a gente dizer que no atual estágio da temporada, o Scarpa divide o protagonismo do Palmeiras com o Rafael Veiga. Sim. Então, mas assim, ele tá é muito difícil a gente falar de protagonismo nesse time do Palmeiras. Porque se a gente for falar em protagonismo, a gente vai falar do Gustavo Gomes, a gente vai falar do Scarpa, a gente vai falar do Rony, a gente vai falar do Dudu, a gente vai falar do Rafael Veiga, a gente vai falar do Zé Rafael, a gente vai falar do Marcos Rocha. Essa é outra a gente vai falar de todo mundo. É outra marca desse time do Abel. Agora, como o Scarpa ascendeu em termos de protagonismo, uma coisa que me chama muito atenção. Você gostou dele hoje com a volta do Veiga? Gostei. Ele fica um pouquinho ali esquerda, na esquerda, mas ao mesmo tempo eles ficam juntos ali no meio. Porque o Veiga caiu muito. E como a marcação era individual, a melhor maneira de você lidar com uma marcação individual é você movimentar. Sim. Porque se o cara tá ali marcando, você tá aqui, o cara tá te marcando, se você se move, o cara vai junto. Aí fica um buraco. Né? Então a movimentação é muito importante. E o Veiga, a todo instante, até porque é um movimento natural dele, mas ele puxava muito para a direita para puxar o Pires da Mota junto com ele na marcação. Certo. O lado direito do Palmeiras é o lado mais forte. O que o Pascoal falou, o triângulo, né? Rocha, Veiga, Dudu. Esse lado é muito forte. E o Cerro marcou muito bem esse lado. O que fez o Palmeiras, começou a jogar pelo outro e o primeiro gol saiu exatamente assim, com Scarpa, Piquerez, cruzamento pro Rony. E a partir daí desata o nó e o jogo flui, né? Então o Scarpa, ele, hoje, na minha visão, a lesão do Veiga, claro que lá foi ruim pro Veiga e pro Palmeiras também, mas o Scarpa, ele assumiu um papel que talvez a gente passou muito tempo, muitos anos esperando que ele assumisse na carreira e que acho que por maturidade pessoal, profissional, do time, coletivo, etc e tal, ele assumiu. Talvez ruim para o Palmeiras que isso aconteça no último ano de contrato dele e toda aquela questão de ele querer possivelmente morar e jogar na Europa. Mas é um futebol que me chama muito a atenção. Para mim, hoje ele está no nível do Rafael Veiga em termos de rendimento na temporada. Ele só errou em um momento. Vamos mostrar. Foi o único momento que ele errou. Vocês vão mostrar? Vocês não valem nada também, hein? A pessoa separa a imagem para mostrar o momento em que ele aqui falando dele, que está jogando muito, olha lá. Volta aí. Pênalti. Cadê o VAR? Chama o Gaciba aí. Olha aí. Que isso? Aí, Pascoal. Não, só errou você aí, que Pascoal. fala aqui na pedra pequena. Fala aí, Pascoal. Os motivos que o levam a querer jogar na Europa. Ele sabe que ele não vai jogar num time de ponta da Europa. Ele tem esse conhecimento. Ele já conversou com o empresário dele, o Palmeiras já conversou mais de uma vez com ele na tentativa de renovar o contrato, já deu a ele a possibilidade entre os melhores salários do elenco, e ele não quer. Ele quer jogar na Europa. É legítimo. É um direito que ele tem, porque o contrato dele termina e ele tem esse direito de, quando terminar o contrato, ir para onde ele quiser. Então, ele almeja jogar na Europa. Agora, se não aparecer nenhum time, eu acho muito difícil, vai aparecer um time da Espanha, um time da Itália, um time da França. Eu não sei, me disseram recentemente que existia uma proposta da Grécia para ele jogar no futebol da Grécia. Eu não sei se ele vai escolher o futebol grego para jogar. De repente ele vai escolher um time para jogar na Europa no melhor momento da carreira dele. Porque o ápice do jogador de futebol é entre os 27 e 28 anos.
porque ele começa bem novinho, é introduzido no time principal com 18, 19 anos, e aí é que ele vai ganhando a experiência como atleta profissional de futebol para atingir os 28 anos e a maturidade. Ele está no momento correto da carreira dele. Já que a gente está falando de Scarpa, vamos chamar o Mendel Bidlovski, porque o Mendel conversou com o Scarpa no final do jogo. Então, Mendel Bidlovski chega aqui no nosso Sport Center, ele acompanhou a partida lá no Paraguai e tem as informações, o clima, a emoção do torcedor palmeirense. Daqui a pouco, o Mendel, ele vem, eu prometo que ele vem, não vai ser agora não, mas daqui a pouco ele vem e ele vai falar um pouquinho mais desse Scarpa. Eu gosto do torcedor empolgado, sabe, Zupac? E aí o sincerão, Zlatan Sincerão, para vocês terem ideia de como ele é sincero. E aí ele fala assim, quem não tá sentindo com esse Palmeiras a mesma sensação que era aquele Real Madrid tricampeão da Champions é maluco. É verdade, concordo. Os caras aprenderam a dominar a Libertadores. Concordo que você não consegue ganhar do outro time. Quando você, agora o Real Madrid perdeu, agora não ganha mais. Aí vai lá e o Real Madrid ganha. Ganhou do Chelsea, ganhou do City, ganhou do Liverpool. E nesse momento da temporada, o Palmeiras dá essa sensação. Lá, São Paulo e Palmeiras. Não, 90 minutos, 1-0, ganhou o São Paulo. Não ganha, porque o Palmeiras vai lá e não perde o jogo. Então a sensação... E ganha o jogo, né? Não é que não perde, vai lá e ganha. A sensação lá é parecida. O Paulista é um exemplo disso. Também. Vai saber do jogo que o São Paulo fez no primeiro e 4-0 no segundo. É duro ganhar desse time do Palmeiras. Agora sim, eu já consigo enxergar toda a elegância do Mendel Bidlovski. Ele chega aqui no Sport Center, então, e traz as últimas informações do Palmeiras, estava acompanhando a partida, entrevistou o Scarpa depois do jogo. Mendel, seja muito bem-vindo ao nosso Sport Center. Fala aí. Boa noite, Marcela, Zupac, Pascoal, boa noite a todos. Na elegância, né? Proteção do frio mesmo, que esfriou bastante aqui à noite em Assunção, no Paraguai. Vitória do Palmeiras aqui no estádio conhecido como La Olla. É a panela, e realmente, primeiro passando o ambiente desse estádio aqui, o ambiente realmente de um estádio de Libertadores, torcida que canta, a torcida do Cerro Porteño canta o jogo inteiro, apoia o time, acústica do estádio, com as bandeiras, com tambor, música, então era aquele clima bem de Libertadores, e o Palmeiras conseguindo essa vitória importante que dá tranquilidade na sequência para o técnico Abel Ferreira. Números impressionantes, 8ª vitória seguida do Palmeiras em Conmebol Libertadores. Palmeiras que chega à 15ª partida sem perder na competição, também chega a agora 19 vitórias como visitante, 19 jogos sem perder como visitante na Libertadores. Aí são muitos números do técnico Abel Ferreira. E você dizia sobre o Gustavo Scarpa, aí 11ª assistência dele na temporada, mais uma assistência, jogando muito bem. Teve esse lance, a gente conversou com ele no fim do jogo, ele falou sobre a partida, sempre com uma análise profunda sobre a partida, o Gustavo Scarpa. Também falou sobre esse lance e também falou sobre a possibilidade da saída dele. Falou, mas não falou. Então vamos acompanhar a entrevista no fim do jogo com Gustavo Scarpa depois da vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño aqui em Assunção, no Paraguai. Sim, acho que a gente fez uma excelente partida que é a Libertadores. Eu acho que é um grande passo, mas a gente sabe que a gente tem que manter